O meu nome é Bruno Carvalho, tenho 38 anos, sou pai de gêmeas, Maria e a Teresa. A idade atualmente das gêmeas são de 5, vão fazer 5 anos agora em outubro, tenho 4. Nós tínhamos uma relação de, quando decidimos ser pais, tínhamos uma relação de 4 anos. Ao fim daí decidimos ter filhos. O primeiro filho não foi uma gravidez não evolutiva, a partir daí as coisas complicaram um bocado, não é? Houve um aborto. Depois, ao fim de 6 meses, 1 ano, voltamos a tentar novamente. Daí surgiu uma gravidez de gêmeas. E depois, ao fim de 1 ano das crianças nascerem, se calhar já durante o parto, houve uns certos problemas que a mãe se queixava, eu próprio me queixei, houveram aqui algumas... As coisas já não estavam muito bem e a partir daí as coisas começaram a complicar-se um bocado. Entretanto, ao fim de 1 ano, paramos e decidimos dimos para tribunal, ok, para as coisas ficarem mais ou menos decididas legalmente, não é? E não haver tantos problemas da divisão. Ao fim do tribunal decidi que seríamos por guarda partilhada, ok? Eu estava com um bocado de receio porque normalmente há aquele estereotipo que os filhos têm que ficar com a mãe, ok? E era esse o nosso receio, que o tribunal não decidisse que pudesse ser uma guarda partilhada. O tribunal optou por fazer guarda partilhada e ficou descrito em lei, não é? Que seria por guarda partilhada. Eu assumi, não é, o papel de pai, não é? De pai e mãe na semana em que eu estaria, não é? E a mãe assumiu o papel de mãe e pai na semana em que ela estava. Fiquei sozinho com duas miúdas de 1 ano e em que assumi o total papel de pai e mãe, não é? Preparava o pequeno almoço, a roupa da escola para o dia seguinte e tomei a decisão de assumir esse papel a 100%, em que de manhã preparava os pequenos almoços, dava-lhe o pequeno almoço, vestia-as, como nos inícios ainda usavam fraldas, era o período das fraldas, trocava as fraldas de manhã, dava-lhes o pequeno almoço, vestia-as, levava para a escola, ao final do dia ia buscá-las, jantava, dava-lhes o banho, sempre sozinho. Eventualmente, às vezes tinha a ajuda dos meus pais, como é lógico, mas 80% do tempo assumia eu sozinho, noites sozinho com elas, a parte das doentes, quando elas ficavam doentes, assumia essas coisas todas. E foi uma opção melhor para... O que eu pensei foi no futuro delas, ok? Pensei que seria melhor para elas crescerem com o pai e com a mãe separados e dentro de um ambiente familiar mais saudável, sem discussões, sem brigas, e optei por tomar essa decisão e assumir as consequências que são essas, toda a responsabilidade que foi consequência dessa decisão. Sempre em proximidade com a mãe, falávamos, comunicávamos, eventualmente se elas estivessem doentes, comunicava à mãe, se houvesse algum problema na escola, falava com a mãe, na minha semana e vice-versa. Sempre tentamos também para que elas percebessem que não havia um problema com a separação em si, ok? Que nos dessemos mal, percebes? Pudesse ser uma relação o máximo saudável possível, apesar de não haver o casal em si, ok? Havia uma relação, entre aspas, de amizade ou de em prol das crianças, digamos assim. Pensamos sempre em que as crianças eram mais importantes, a sanidade mental, não é? A parte emocional das crianças, a parte emocional delas fossem sempre salvaguardadas em prol do bem-estar delas, ok? E nós fazíamos um esforço para além de nós não estarmos juntos, termos a nossa vida paralela à educação dela, ok? Quando no assunto relativamente a elas, tentávamos ser o mais saudáveis possíveis, ter uma relação mais saudável possível e mais pacífica possível que era. Sim, elas desde o início andaram no colégio, a partir de 1 ano e meio andaram no colégio, ficaram na pré, não é? De manhã, ficaram de manhã, eu levava-as à escola de manhã, 8h30 mais ou menos, levava à escola, começava a minha parte laboral, não é? Trabalhava até ao final do dia ia buscá-las, dava-lhes banho, jantar, dia seguinte, repeat, e por aí fora íamos sempre todos os dias.
Essa parte é muito importante. Porquê? Porque tu, como pai, vais sempre sentir se estás a errar ou não. Vais sempre ter a sensação: será que as minhas filhas vão crescer saudáveis neste ambiente? Será que as minhas filhas vão gostar mais de mim? Será que as minhas vão gostar mais da mãe? Será que... Isso é, acho que é o desafio maior, não é? Porque o mais fácil é separar, desistir e cada um vai para o seu lado e desistir dos filhos e tudo mais. Pronto. Acho que essa é a parte mais... Agora, desde o momento em que tu assumes que queres estar com os teus filhos, gostas deles, não é? Queres o melhor para eles e vais querer estar o mais tempo possível com eles, ok? Só que não vais poder ter o tempo todo, vai ter que dividir com o outro lado, não é? Com a mãe. Vais ter sempre uma sensação que, será que isto é o correto para elas? Será que elas vão crescer emocionalmente bem neste tipo de relação, que não é relação, mas neste tipo de ambiente, um pais separados e tudo mais? Vais sempre ter sentes sempre essa... Não sei, essa instabilidade, se é o certo ou se é o errado, percebes? O falhar, todos os pais vão falhar sempre, nunca é o certo. A sensação que falhas vai ser sempre, vai estar intrínseca na educação, não é? Tu vais ter sempre nunca vais conseguir ser perfeito, a educação nunca vai ser perfeita, vais tentar dar sempre o melhor de ti. Hoje em dia, não é? Por exemplo, passaram uns anos, o trabalho foi diminuindo, os desafios começaram a ser outros, eles começaram a falar, começaram a ter mais compreensão, começaram a ter mais noção do que é a realidade e aí é que tu começas a perceber se elas são saudáveis, se não são, a nível dos comportamentos delas. Por isso foi um bocado isso que foi o desafio durante este tempo todo, até agora, que elas vão fazer 5 anos. Hoje em dia são outros tipos de desafios que aparecem. Pronto. Querem saber porque é que o pai não está com a mãe, querem saber porque é que o pai não gosta da mãe. Fazem esse tipo de perguntas que dão-te ainda mais a pensar se é o certo ou se é o errado. Da minha experiência, o que eu tento lhes passar é que o pai gosta da mãe, a mãe gosta do pai, só não são namorados, ou só não estão juntos, ou não vivem na mesma casa. Elas começam a entender e a ter noção que existe duas realidades. Existe o pai, a casa do pai, que também é delas e também é a casa delas, e tem noção que existe a mãe, em que também tem o mundo da mãe, tem a experiência da mãe. Por exemplo, depois aí começa outro tipo de desafios e de erros que também nós fazemos involuntariamente. Neste momento, atualmente, o que é que eu sinto? Que quando chega a minha semana, eu tenho uma semana de saudades. Tenho uma semana que já pensei: será que elas ficaram melhor com a mãe? Será que elas vão gostar mais da mãe? O que é que elas fizeram? E tenta-se compensar um bocado. Aí também se cai um bocadinho no erro de facilitar um bocadinho, como é que dizer, as regras, ok? O deitar mais tarde, ver mais televisão, começa-se a cometer aqueles erros que tem que se ter atenção, porque senão é muito fácil cair neles, que é tentar compensar a ausência. Mas isso vem do nosso lado de egoísmo, não é? De sentimento em que queremos compensar a falta, queremos compensar a parte emocional ou a falta dela que nós temos, porque estamos uma semana sem elas, ok? Esta semana é da mãe, hoje ainda é terça-feira, elas foram na sexta-feira, eu já estou a morrer de saudades, como é lógico. Na sexta-feira, amanhã vão jantar comigo, mas é aquela coisa que não fazes nada de jeito, não é? No sentido de educação, não fazes. Vais a brincar para o parque ou até tarde, vais fazer um jantar com elas e depois vais entregar à mãe. Ou a mãe vem buscar. Chega à sexta-feira, em que já passou, só tive 2 horas que matei durante uma semana de saudades, chega à sexta-feira, já se deitam tarde, já jantam o que querem, já acordam tarde e perde-se aí um bocado essa parte das regras, não é? Depois começa toda uma semana, depois mete-se o fim de semana, depois começa toda uma semana que vão para a escola e tudo mais. Eu acho que essa é a única parte que se deve ter mais atenção, ou deveria ter mais atenção, e com o que eu me preocupo em passar, ou manter. É aquela regra, só porque foi para a mãe uma semana, quando chega, eu não posso pensar que elas deixaram de ter regras e depois de segunda-feira já quero que elas tenham regras. Não, as crianças precisam muito de regras. E eu não posso pensar em mim nesse aspecto, e estou cheio de saudades e faço com elas e brinco com elas e depois já quero que elas se virem.
Eu acho que isso foi muito impulsionador para o término da minha relação com a mãe. O primeiro ano foi, mas o que é que me aconteceu a mim, a nível pessoal? Também por isso é que eu procurei ajuda, estive na psicóloga, porque precisei mesmo de ter estas noções que eu tenho agora, mas que foram muito impulsionador para o término da relação. A mãe tem 9 meses de avanço em relação ao filho para o pai. E eu sinto isso, porquê? Porque a mãe, mal os filhos estão a ser gerados na barriga, o pai não sente nada, vê aquilo, mas não tem emoções nenhumas, enquanto a mulher já começa com as hormonas, já começa a sentir que tem ali um progenitor, já tem ali uma criança, ou duas, que era o caso, a nascer, não é? E já está, emocionalmente já está a ter emoções e já está a criar um afeto que o pai não sente de todo. Eu não sentia, eu estava a ter a minha vida normal, não sentia, dormia bem de noite, não tinha dores, não sentia a criança na barriga, com os passados meses que isso vai acontecendo. O pai não sente isso, não há ligação ainda ao bebê. Há uma ideia que vais ter um filho, tens ali uma alegria que ainda não é real, não é? Que tu vais ter. Pronto, logo aí a mãe começa com 9 meses de avanço do pai. Depois vem a parte em que eles dependem totalmente dos pais, do pai e da mãe, ou da mãe, eventualmente se a mãe estiver a amamentar, dependem muito da mãe. Logo aí sugam toda a energia da mãe. E o pai ainda olha para a criança, e eu ainda olhava para as minhas filhas, como elas não me diziam nada. Já estavam ali, elas olhavam para mim, elas tanto me riam para mim, como se riam para ti, como se riam para qualquer um. Estás a perceber? Não há aquela, ainda não te transmitem emoção para ti. Isso foi durante, não é, os 9 meses, 10 de idade delas, até que elas começam a dar as primeiras palavras, os primeiros passos, a chamarem papá. A partir daí é que tu acordas para a vida. Mas já tens 10 meses em que não dormes, em que a mãe vê-se desesperada, posso escalar, em que fica sozinha, eventualmente em casa, enquanto o pai está a trabalhar, desesperada, ok? E a relação morre. Pode não morrer, mas amorna ou quase é inexistente, porque toda a energia, principalmente como no meu caso que foram gêmeas, que são 2 crianças, sugam toda a energia do casal. E aí tu automaticamente tens ali uns meses em que o pai não está a ter vida de casal, em que o casal não está a ter a sua privacidade, os seus momentos de casal. E se a relação não estiver muito sólida, começa logo desde aí, se é por egoísmo ou não, não sei. Mas eu senti que houve ali como é que te dizer? Uma quebra na relação. Tu não sentes a necessidade de cuidar deles, a mãe sente que tu não estás a dar tudo como o pai, e ao mesmo tempo também ali começa a abrir uma quebra sentimental do pai em relação à mãe e a mãe em relação ao pai. Por isso, para o pai, como não tem esse sentimento desde muito cedo, no meu caso demorou uns meses valentes até eu senti que elas eram realmente minhas filhas, ok? Aquela parte emocional que elas te dão e a ligação que tu crias com elas. Só ao fim de 10, 11 meses ou um ano que seja, é que eu senti, não, são as minhas filhas. E a partir daí fez-me com que eu quisesse realmente ser pai. E tudo que eu tivesse que abdicar, no caso de haver uma guarda partilhada, tudo que eu tivesse que abdicar da minha vida para tratar delas, não sei se foi consequência ou peso na consciência, que seja daquela falha que eu tive até aqueles 10, 12 meses, não é? Transformou-se em eu querer ser um pai super pai, digamos assim, e aceitar todas as responsabilidades que isso acarrega, tudo. Tu tens que fazer, todas as obrigações que tu tens, fazes. E eu fazia, mas eu sentia que fazia por gosto, não era eu ter que ficar noites com elas, abdicar de sair, estar com os meus amigos, de ter outros relacionamentos que fosse. Para estar com elas na semana delas, eu faço com todo prazer e com todo gosto. Mas se me perguntasses isso quando elas tinham 1 ano, não sentia, não abdicava, calhar não estava tão presente como a mãe precisava, ou como, não era a mãe, era elas, não é? Elas é que estavam a exigir. E foi um bocadinho isso. Elas de manhã choram, elas de manhã têm fome, tu estás aí sozinho, sais do quarto, a ir a correr a fazer biberões, elas estão a berro, com medo que elas caiam da cama, com medo, não é? E tu, chega a certo momento que tu achas que não és capaz, ok? Agora, aquela parte em que, vou usar mais uma toalhinha aqui, se calhar deixa de fazer muito sentido e começas a ser mais prático.
há manhãs, momentos de manhãs que eu sinto-me que não vou ser capaz e que estou sozinho em casa com 2 filhas, bebés, a mudar fraldas às 2, a vestir roupa, a escolher roupa no dia anterior, a ficar tudo preparado para no dia seguinte ser mais rápido a ida dos pequenos almoços, a ida para a escola e tudo mais. As noites anteriores, os banhos e isso tudo mais, chega um momento que emocionalmente ficas desgastado, não é? A tua cabeça dá um tilt. E houve manhãs em que eu parava-me a olhar para elas, por momentos sem reação, a querer desistir, porque não estava a aguentar, não é? Emocionalmente estava muito forte, para além toda a vida que tu trazes, a tua mochila toda que tu tens, as tuas responsabilidades que tu tens, não é? De trabalho, não é? De trazer o dinheiro para casa, para conseguires garantir o futuro, a tua sobrevivência, a sobrevivência das tuas filhas, o futuro das tuas filhas. Tens aquela responsabilidade delas, as duas, que é meramente trabalho, ok? Juntamente com o amor. E houve momentos em que, claro, desfazes-te em lágrimas, achas que não vais ser capaz e estás sozinho, dentro de 4 paredes e ninguém está a ter noção do que é que está a acontecer à tua vida. E sei lá, se houve momentos, custou-me a tomar o passo de pedir ajuda, de ser aconselhado por um psicólogo, mas teve que ser. Por mim, não foi ninguém que me dizia, porque ninguém sabia o que é que estava a acontecer dentro daquelas 4 paredes com 2 crianças a meu cargo, não é? Só eu próprio sabia o que é que estava a sentir. Ao mesmo tempo, também tinha noção que não é preciso estar sozinho, ok? Não é preciso tomarmos todas essas responsabilidades sozinhos, ou pelo menos podemos ter alguém com quem falar. Não será parte fraca, ou não és menos forte ou menos fraco se não falares com alguém ou se não partilhares com ninguém. Essa parte também foi muito fundamental para hoje em dia conseguir pensar, ter um raciocínio mais oxigenado, ok? Ter sido aconselhado, ter partilhado emoção. Não foi mais nada nem menos que ter uma conversa com alguém que me pudesse ouvir e ao mesmo tempo aconselhar e fazer ver as coisas e foi um malufar de ar fresco que fez todo sentido a partir desse tempo o que eu estava a fazer, a decisão que eu tinha tomado e as responsabilidades que eu tinha. Que se realmente estão determinados a tomar essa decisão, a tomar essa posição de quererem ser pais a 100%, quando que o sejam, pais ou mães, é igual, que é muito importante nós sabermos que não estamos sozinhos e procurar ajuda, porque é um passo incrível para nós. Pensamos que não, pensamos que aí vou ser criticado, que ele vai dizer, sei lá, num psicólogo vai ser... Não, é a melhor coisa que pode acontecer a alguém nesta vida é ser aconselhado psicologicamente.